Temos connosco o treinador do Castro Daire, Vasco Almeida. 9 jornadas decorridas, a 3 pontos da liderança, depois de um brilhante campeonato na época passada, em que sobe novamente o Castro Daire à divisão de honra, e de repente esbarramos agora numa situação completamente anormal para uma equipa que supostamente está bem classificada e ainda a lutar por um lugar de acesso à divisão nacional, e acabamos por ter esta surpresa de chegar à 9ª jornada e termos o treinador despedido, não sei se por mútuo acordo ou por demissão, ou por parte da direção admitir o treinador, e era isso que gostávamos de saber. Era a primeira pergunta que eu lhe iria fazer. Afinal, o que é que se passou para quem está tão bem desportivamente e acaba despedido? Para nós também é complicado saber um bocadinho o que é que se passou, mas sem ser muito maçudo passo a explicar. Nós fomos demitidos ontem, na segunda-feira. Antigamente, no domingo à noite também apresentamos a nossa demissão, no qual não foi aceito pelo Presidente, mas eu passo a explicar. A seguir a Molelos, ao jogo de Molelos, que nós fizemos, é reconhecido pela crítica um bom jogo, inclusive falhamos um penalti com 0-0 que nos podia dar outro tipo de resultado ou não, mas à partida poderia, e perdemos lá 1-0 em Molelos. Nessa condição estaríamos a 1 ponto do primeiro lugar. Nesse dia à noite, após o jantar, fomos confrontados com o diretor para o futebol do Castro Daire numa reunião, em que nos fez um ultimato que nós teríamos 2 jogos para apresentar resultados. Ou seja, perante tal pressão, para nós injustificável, nós apresentamos de imediato a nossa demissão. Ou seja, para aquilo que nos tinham pedido, ou seja, que era manter o Castro Daire na divisão de honra, para aquilo que perspectivava ou que estava a acontecer, nós estávamos a 1 ponto do primeiro lugar. Ou seja, estávamos longe dos lugares de descida. Não compreendemos como é que é feita uma pressão dessas sobre nós por parte do diretor do Castro Daire. Sendo assim, nós apresentamos a nossa demissão e comunicamos ao nosso... Mas já agora, só por curiosidade, realmente, tal como eu afirmei no início, desportivamente, estamos ainda muito cedo no campeonato, a classificação não é má, os resultados têm sido agradáveis, menos um ou outro. O que é que poderá justificar este tipo de pressão tão grande? E principalmente quando nos estamos a aproximar, daqui a pouco já podemos falar disso, daquele que se calhar para muitos adeptos do Castro Daire e de Lamela será um dos jogos mais decisivos do ano. O que é que poderá justificar essa pressão tão grande se ainda estamos tão cedo no campeonato? Não lhe sei explicar, já reuni com a minha equipa técnica para encontrarmos algum tipo de explicação para esse aspecto, mas não conseguimos, não percebemos qual foi a justificação que a direção teve para nos fazer esse ultimato. Mas seguindo, depois de nós demitirmos, apresentamos a nossa demissão ao Presidente e comunicamos-lhe o que tinha sucedido, e o Presidente de imediato não aceitou a nossa demissão. Ou seja, o Presidente disse que nós teríamos que ficar no clube, eu disse ao Presidente que não ficava, o Presidente ligou-me e que metas é que foram definidas nessa altura? Deixa-me acabar. O Presidente reafirmou que queria a nossa permanência até ao fim do ano, e nós fizemos as exigências ao Presidente que pretendíamos. Assim, eu disse ao Presidente, eu fico, mas com determinadas condições. O Presidente disse assim, eu à partida aceito, mas deixa-me levar isto à reunião de direção. Ao outro dia, segunda-feira, levou a reunião de direção. Ao fim da reunião de direção, não sei o que é que se passou, nem o que se passou que não estava lá, falou outra vez comigo, reiterou total confiança na equipa técnica. Inclusive eu perguntei ao Presidente, eu não quero ser treinador durante uma semana nem durante 2, saímos já, não há problema nenhum. Ele disse que não. Eu perguntei qual era o plafond que esta equipa técnica tinha, qual era o lugar na tabela classificativa em que esta equipa técnica estava em risco. Se era o 5º, se era o 6º, se era o 7º, se era o lugar de descida. O Presidente disse-me que nenhum. E eu inclusive disse ao Presidente, se algum dia tivermos para descer, nós vamos embora. E o Presidente, se não aceitava, mesmo assim não aceitava. E segurou-nos durante uma semana. Ou seja, é evidente que criou-se ali um clima instável à volta da equipa, quando na altura estávamos a 1 ponto do primeiro classificado. 1 ponto do primeiro classificado. Mesmo que os objetivos fossem para subir, estavam claramente dentro dos objetivos que se fosse subida, só se fosse subir no Natal. Só se os objetivos da direção do Castro Daire fossem subir no Natal. Aí estamos um bocadinho fora e estávamos um bocadinho atrasados, realmente. Agora, o que é matematicamente impossível. Eu não sei o que é que passa na cabeça destas pessoas. Eu não sei o que é que passa na cabeça das pessoas. Depois, ontem o Presidente ligou-me, um bocadinho de forma inesperada, prescindiu dos nossos serviços. Foi tão simples quanto isto. E nós ficamos assim um bocadinho.
se calhar sem saber porquê, mas... Ok, vamos então tentar fazer um ponto da situação. Já no domingo lhe perguntei na entrevista, no final do encontro, a razão de terem ficado 3 ou 4 habituais titulares de fora. Fala-se também nos bastidores daqui do futebol, porque tal como existe a nível nacional, mas é num ângulo mais abrangente, aqui também se fala, nos cafés e quando as pessoas se encontram, de vários clubes, em que se diz que haveria alguma tensão dentro do próprio balneário e que essa tensão se poderia ter traduzido exatamente nessa desavença entre o próprio diretor desportivo e o próprio treinador. Há alguma veracidade nisso? Existe algum fumo para o fogo nesse tipo de problemas que possa ter havido no balneário, e o que é que poderá ter justificado então que o próprio direção, ou o diretor desportivo nesse caso, tenha tido esse tipo de cobrar numa parte tão baixa do campeonato? São 9 jornadas. Uma coisa eu posso lhe garantir: até à data em que teve essa reunião que nos fez esse ultimato, nunca nós tivemos um problema dentro do balneário, nunca houve tensão nenhuma, a tensão que havia era positiva. Os jogadores extremamente contentes, extremamente alegres, trabalham de forma espetacular, nós não temos nada a apontar. Até aí tinha tudo corrido às mil maravilhas, inclusive os resultados esportivos. Por isso, não encontramos é ou não é verdade que, e também se diz nos bastidores, lá está, por isso estarmos a apontar diretamente à fonte, que depois dessa semana de Molelos foi dito a esse diretor que exerce um cargo que lhe permitia ter acesso, por exemplo, ao banco ou ao balneário, que lhe foi pedido que, pelo menos durante essa semana, até esse tal período de experiência que falou há bocadinho, não tivesse acesso a esses locais, tendo isso também feito com que a própria pessoa em causa se tenha sentido algo diminuída e também rejeitada, o que terá levado também, consequentemente, mais tarde a esta reunião de segunda-feira, e que ele tivesse tomado uma posição ainda mais de força a pedir a sua saída e a pedir a sua demissão. Para sermos muito claros, e para não haver especulação, porque a especulação pode ser mau para um lado ou mau para o outro, para ser muito claros, e ninguém me pode desmentir naquilo que eu vou dizer, o que se passou foi o seguinte: a nossa condição para ficar, para continuar como equipa técnica do Castro Daire, era que esse diretor deixasse trabalhar diretamente connosco. Isso foi dito claramente ao Presidente. Era a nossa única condição. Teria acesso dado ao balneário, dias de treinos, dias de jogos. E, como é óbvio, também ao banco. Isto foi dito claramente ao Presidente. O Presidente só aceitou a condição porque quis. Mas isso foi transmitido de forma clara e inequívoca da nossa parte. E não há cá período experimental. A partir do momento em que essa regra fosse quebrada, nós estávamos fora. Isto foi dito claramente ao Presidente. Mas diga uma coisa, sem sombra de dúvida. Se essa pessoa, nesse caso, é um vice-presidente, que é uma posição bastante forte num clube, seja ele da divisão de honra, seja da nacional, se é ele que é identificado muitas vezes, não sei se é verdade ou não, como aquele que contratou os jogadores e falou com os jogadores, em colaboração direta e estrita consigo, estar a proibir-lhe esse tipo de relacionamento mais direto com o banco, com o balneário, seria a mesma coisa, por exemplo, que agora ia dizer ao Rui Costa do Benfica, é só um exemplo hipotético, que não podia entrar no balneário, que não podia falar com os jogadores. Não acha que, nesse caso, ao pedir isso, estaria também a colocar já a sua situação em risco? Não. O Presidente estaria no direito de não autorizar isso e dizer: não, prefiro que vocês saiam. E nós saímos tranquilamente. A um ponto do primeiro lugar. Antes de se armar este circo todo. Claramente o Presidente estava a faca e o queijo da mão e dizia assim: Vasco, não tolero tal situação, e não aceito essa situação. E nós saímos tranquilíssimos da vida. E acha que ele não o fez porquê? Por alguma inexperiência também no mundo de futebol, como também alguns dizem, falta de firmeza, devia ter tomado a atitude certa quando exatamente vocês lhe pediram para não ficar. Se tivesse dito, se calhar tinha-se evitado esta situação toda, o circo, conforme disse, e teria ficado resolvido logo nessa altura. Exatamente, se calhar seria melhor. Agora, porque é que foi, porque é que não foi, eu não consigo perceber. Agora, o Presidente não tem que nos segurar durante uma semana. Quando nós apresentamos a nossa demissão, o Presidente deixava-nos sair tranquilamente. Não pode numa semana dizer uma coisa, perante nós reafirmar objetivos, reafirmar total confiança, e passado uma semana estarmos despedidos. Não sei porque é que foi, que eu não estive na reunião de direção, nem sei por... Mas não pode ser. As pessoas têm que ser claras, e que ainda no futebol, às vezes o futebol muda um bocadinho as pessoas, mas nós temos que ter uma atitude certa e temos que ser homenzinho sempre. Nós dissemos, muito nos custa, temos que assumir aquilo que nós dissemos. As palavras são nossas. O Presidente foi ele que me disse, não fui eu que disse pelo Presidente. Não fui eu que pus as palavras na boca do Presidente. Nunca pressionei o Presidente. Sempre o deixei à vontade a minha demissão. Sempre o deixei à vontade. Não tinha nada que fazer isto.
Deixava-nos ir tranquilos à nossa vida e nós íamos. Pacífico. Voltando só um pouco atrás, agora falamos do Presidente, mas tudo o que despoltou isto foi exatamente esse relacionamento mais tenso com esse diretor desportivo. Não há uma razão específica e lógica para além daquela que me está a dizer de que ele exigiu ou cobrou que os resultados fossem melhores, quando se calhar nós até chegamos a uma conclusão, quem está de fora, de outros lados e tudo, que os resultados até nem estão a ser maus. Não há mais nenhuma razão sem ser essa. Eu, sinceramente, não vejo. Até à data nunca houve nada, o relacionamento entre nós foi bom. Não encontramos explicação nenhuma para se fazer este tipo de ultimato. Achamos uma pressão obscena sobre nós, insustentável e que nós jamais poderíamos tolerar. É um ponto do primeiro classificado, com os objetivos todos cumpridos, com os objetivos todos superados. E que muitos clubes gostariam de estar nessa posição. Exatamente. Não é? Sofrer essa pressão de estar a um ponto do primeiro. Houve clubes que reafirmaram que são candidatos à subida, que desde sempre serão candidatos à subida, estão claramente abaixo de nós. Há clubes em situações também um bocadinho que não são fáceis, que estão no fundo da tabela. Nós estamos lá em cima. Estamos a um ponto do primeiro, agora estamos a 3. Estamos claramente dentro dos objetivos, superamos os objetivos, e nem que os objetivos passem agora a ser a subida, porque também só podem ser esses, os objetivos não estão postos em causa neste momento. Já sabe quem é o treinador que se fala para vir para o Castro Daire? Não sei. Pronto. Fica só a pergunta. Para terminar, só mais 2 perguntas. A primeira, iria-lhe perguntar... e dar-lhe a oportunidade de se dirigir aos adeptos e sócios do Castro Daire e também aos adeptos do desporto em geral do Distrito de Viseu, se há alguma mensagem que queira deixar para eles em relação a tudo isto, em relação ao futuro e aquilo que espera também, porque mesmo saindo do Castro Daire, de certeza vai continuar a ser um apoiante e a querer o melhor para a equipa do Castro Daire. Claro, como é óbvio, o clube fica, as pessoas vão passando pelo clube, por isso aí não há qualquer dúvida. Se bem se lembra, na altura, nós no final do campeonato fizemos também uma entrevista e o que eu disse que os adeptos de Castro Daire não poderiam pensar que a época que ia decorrer conforme decorreu a época passada, que tinham que ter um bocadinho de paciência. Felizmente a época está a correr de forma muito boa e inclusive há adeptos insatisfeitos, mas isso é perfeitamente normal. Eu dos adeptos compreendo, eles pagam as cotas, os sócios podem dizer o que quiserem dentro da educação, não há problema nenhum. Agora acho que em termos diretivos o Castro Daire tem que ter outra estrutura que seja mais forte, que seja mais capaz de liderar com a pressão, que neste momento, quer dizer, é uma pressão. Se estivéssemos a lutar para descer, como é que era? Andava aqui tudo à chapada. Quer dizer, nós estamos lá em cima. É essa a palavra que eu quero também ter para os adeptos, que apoiem a equipa e que deixem a equipa tranquila. Só me queria dizer aos meus jogadores, por este ano e pouco fantástico que nós tivemos, foram inexcedíveis. Não há nada a apontar à classe deles, à categoria deles e ao empenho deles. Foram 22 vitórias, foram 6 empates e 5 derrotas. É um percurso de sucesso, é um ciclo de vitórias carregado e que nos manchou de forma positiva a nossa vida. E o que é que se espera agora para terminar para si? O que é que vai fazer? Continua com o seu trabalho normal, mas se abrir alguma janela de oportunidade para treinar outro clube, aceita? Ou vai agora parar um pouco para refletir, como costumam dizer os treinadores, que há aquela pausa, mas neste caso também não foi assim um serviço tão longo e tão exausto. Se lhe aparecer a oportunidade, vai aceitar? Vai continuar a querer treinar? Não vamos ser hipócritas, como é óbvio, nós gostamos de andar. Eu também sou novinho, não trabalho nisto há muito tempo, por isso quero continuar a trabalhar. É evidente, se aparecerem algum tipo de convites, nós vamos analisar e depois logo se fará. Por enquanto, passear ao domingo, também com a família, visitar alguns amigos, que às vezes a gente também fica um bocadinho privado disso por não ter fim de semana quando está no futebol, e gozar um bocadinho fora da bola. Ok, obrigado Vasco Almeida, o treinador que foi despedido a noite passada, depois de uma reunião de direção da equipa do Castro Daire.